Há centenas, talvez milhares de anos, as pessoas olham para o céu e veem objetos brilhantes e velozes que desafiam qualquer explicação. Ocasionalmente, esses objetos caem na Terra. Ouviram uma explosão. Alguma coisa aconteceu aqui. Uma bola de esferas de luz. Segundo relatórios da inteligência mexicana, 2 supostos incidentes de OVNIs, semelhantes em natureza, mas separados por 33 anos, ocorreram em locais remotos do México. Os 2 lugares foram isolados e vasculhados pelos militares, que negaram qualquer ocorrência incomum. E o mais intrigante é que a evidência dos OVNIs ainda estaria nos 2 locais. Achou? Sim, está aqui. Não pode ser. A prova de que algo aconteceu aqui. É o que os ufólogos querem. Existe explicação racional? Ou esses locais poderiam conter a chave para desvendar o mistério dos OVNIs? Algumas pessoas têm muito medo de falar desse caso. De relatos sobre uma bola de fogo caindo na Terra, bolas de luz estranhas bateram nos galhos das árvores e causaram um incêndio, ao rastreio de um suposto OVNI caído, descobrimos destroços de um avião que bateu num OVNI. A análise da evidência de um local de queda real, tivemos contato extraterrestre. E experimentos científicos para separar o fato da ficção. É muita corrente e mataria na hora. Você irá assistir ao caso 74012. Queda e resgate de um OVNI. Caçadores de OVNIs, queda e resgate. Em 20 de agosto de 2007, às 4 horas da manhã, um estranho ruído fez os moradores de Xilitla, no México, correrem para as ruas. Claramente delineado contra os céus, um objeto esférico em chamas voou sobre a vila e caiu em um bosque próximo. Alguns testemunharam o objeto misterioso mudar de velocidade e direção como se fosse um avião pilotado. O número de testemunhas oculares e a trajetória do objeto tornam o caso atraente para a equipe. O interessante é que esse evento de 2007 em Xilitla se assemelha à queda de um OVNI em 1974 perto de Coyame, 1.100 quilômetros a noroeste. Como em Xilitla, o objeto desconhecido de Coyame estaria viajando sob controle inteligente a velocidades supersônicas, até colidir com um pequeno avião civil. Ambas as naves caíram no deserto. Hoje, o suposto local da queda é conhecido como a Roswell do México. Sede da equipe. Recebemos um e-mail fenomenal de Victor Camacho, um dos maiores repórteres do México. Somos os primeiros investigadores de um caso recente. Uma bola de fogo saiu de um OVNI, como dizem os moradores da vila, bateu em umas árvores e pode ter deixado destroços. Fizeram um relatório do caso que chegou até o alto escalão da inteligência policial. Temos a chance de entrevistar o oficial da inteligência da Polícia Central do México, que levou o relatório até o Pentágono mexicano. Parece que a gente tem uma aventura nas mãos. Temos. A pessoa que nos pôs em contato com ele é Ruben Uriarte. Ruben é especialista no modo como esses casos são acobertados. Há uma ligação entre o caso de Xilitla e o grande caso de Ruben, a Roswell, do México. Há uma possível colisão entre um OVNI e um pequeno avião. Ruben acha que encontrou o local da queda e pode nos levar até lá. Olha, se há uma suposta colisão de um OVNI com um avião particular, podemos achar peças ou até artefatos do avião ou do objeto não identificado. Estes são 2 casos fantásticos. Quero que vocês preparem o equipamento. Vamos investigar este caso. Xilitla, no México, é uma cidade nas montanhas a 220 quilômetros da cidade do México e a 140 quilômetros do Golfo do México.
No caminho, a equipe encontra Ruben Uriarte, especialista em casos de OVNIs no México e no sudoeste americano. Nesta área aqui, vários OVNIs foram vistos ao longo dos anos. O pesquisador de OVNIs Ronnie Million acompanha a equipe. Às 4 horas da manhã, uma bola de fogo amarelo avermelhada de cerca de 2 metros de diâmetro veio voando do oeste e caiu em um bosque de limoeiros e cafezais. Testemunhas chamaram a polícia e às 4:30 da manhã, toda a área estava isolada. Os policiais juraram segredo, mas um oficial da inteligência que investigou o caso agora quer falar sobre o incidente. Victor, estamos falando de uma coisa muito séria. Estamos. E ele não pode ser visto em público? Olha, ele prefere não ser visto em público. Victor Camacho é locutor e pesquisador de OVNIs. Ele e Ruben Uriarte garantiram o anonimato do oficial. Devido à natureza delicada de seu testemunho, o policial da inteligência insistiu para que seu rosto fosse disfarçado eletronicamente e a entrevista fosse feita em um canavial remoto, longe de observadores. Então você recebeu o relatório inicial, é verdade? É. O que aconteceu após receber o relatório inicial? Recebi o relatório no dia 19 de agosto. Objetos não identificados haviam caído. Havia relatórios anteriores sobre bolas de fogo nesta área. Fogo? Bolas Você de disse fogo. bolas de fogo? Bolas de fogo não são incomuns nesta parte do mundo. Em 8 de fevereiro de 1969, uma bola de fogo branco-azulada riscou os céus e pousou perto de Pueblo de Allende. A queda de um meteorito deixa uma cratera, mas as testemunhas afirmam que nenhuma cratera ou detrito foi deixado. Os meteoritos também caem direto na Terra, não mudam o curso, não fazem zigue-zague, e a polícia não isola a área em seguida. Após entregar os relatórios, o que aconteceu? O relatório foi para a Sedena. Sedena é a sigla da Secretaria de Defesa Nacional, o alto escalão do Exército Mexicano. Todas as forças de segurança e de polícia se reportam à Sedena. Em 5 de março de 2004, um avião da Força Aérea do México em busca de traficantes, usando uma câmera infravermelha, filmou 11 objetos voando 3 quilômetros acima de Ciudad del Carmen, no estado de Campeche. Apesar de serem invisíveis para a tripulação, os objetos foram captados pelo radar. Eles cercaram o avião por um breve momento e desapareceram em alta velocidade. Esse avistamento foi confirmado e liberado pela Sedena para a mídia. Quando a Sedena é envolvida, a polícia local não tem mais acesso para investigar o evento, porque a Sedena o assume, querem isolar a área como se fosse uma cena de crime e congelar a cena para conduzir a perícia da operação. Sim. A história foi direto para o exército mexicano. Não só para o exército, para o alto escalão da inteligência mexicana. Veja como eles são corajosos. É incrível, estão falando de uma investigação da inteligência mexicana sobre OVNIs altamente secreta. Preciso de mais informações sobre isso. Esse fenômeno é muito comum nesta área. Antônio Martinez Chávez é o editor assistente do jornal local El Mañana de Valles. A polícia de Xilitla o chamou na manhã seguinte ao incidente. Para ele, a polícia acreditava que um OVNI havia caído. Imediatamente, ele enviou Maribu Villalobos, sua repórter especializada para cobrir o evento. Na manhã do dia 20, recebi um relatório da cidade de Xilitla. Uma bola de fogo caíra. Outra bola de fogo. Uma bola de fogo caíra e explodira sobre as árvores. Uma testemunha relatou às autoridades que, ao chegar lá, só achou cinzas. Acharam cinzas, não fragmentos de metal. Sim, um dos investigadores pegou um pouco das cinzas. Pode nos dizer onde achar essa pessoa? Sim. Vamos tentar achá-lo para ver as cinzas. Segundo Martinez, enquanto passava, o objeto emitiu longas espirais de cinzas que foram recolhidas e preservadas. Evidência física originada de um OVNI é extremamente rara. Esta notícia dá importância especial a este caso. Tenho duas fontes fenomenais. Uma delas é um oficial da inteligência policial. A outra é a repórter local que assumiu este caso de OVNI, ou seja, do que for,
e está acompanhando. Legal. A repórter indicou as testemunhas. Pat, é com você. Procure as testemunhas. Já temos os nomes, entrevistas e volte com a história. Tá. Ronnie, a repórter disse que houve destroços reais do impacto do objeto. Sei. Recolha e Com analise certeza. essa evidência. Este é um caso incrível da queda de uma bola de fogo. O Ronnie vai ver o local do impacto e eu entrevisto as testemunhas. Os depoimentos levarão a equipe a alguma evidência física? Cinzas. As cinzas. Em 20 de agosto de 2007, uma bola de fogo amarelo-avermelhada teria feito manobras impossíveis nos céus e caído em Xilitla, no México. A equipe viajou até a cidadezinha para visitar o local do impacto. Este caso é surpreendente. A queda de uma bola de fogo. O Ronnie vai ver o local da queda enquanto eu entrevisto as testemunhas. Ruben, estas pessoas moram aqui em frente. Eu quero saber se viram alguma coisa. Pode deixar. Infelizmente, eu só falo 2 palavras de espanhol. Sei. Você pode me ajudar? Tudo bem. Ele viu a coisa? Ali. Viu acima das árvores. Donde, senhor? E ele estava aqui? Donde? Sim. Joaquim Castillo Rubio mora em frente ao lugar onde o objeto caiu. Então me diga, de que direção ele veio? Veio daquela direção para este lado de cá. Bateu nos galhos das árvores e causou um incêndio. Segundo Rubio, o objeto tinha cerca de 2 metros de diâmetro e estava envolto em chamas. Sim, senti medo quando vi. Foi muito incomum para mim. Muito estranho ver aquilo. Mas Rubio não é a única testemunha. Pat entrevista Satarina Gonçalves, que teve uma visão melhor do incidente. Olhei para cima e vi uma bola de fogo. Parecia haver algumas chamas saindo. Então eu me virei e chamei meu marido, que ligou para a emergência. A polícia começou a chegar. Disseram que os rádios estavam desligados. Os rádios dos policiais não O funcionavam. rádio da polícia não funcionava. Ficaram sem comunicação por cerca de 20 minutos. Entre 4h30 e 4h50 da manhã, 30 minutos após a queda, a área toda ficou sem comunicação por rádio e sem energia. Nem os rádios movidos à bateria das viaturas tiveram condições de receber ou transmitir sinal. O que aconteceu foi que o teto começou a vibrar e eu ouvi um barulho muito estranho. Já sentiu esse tipo de tremor antes? Não. Que som fazia? Eu vi um pequeno objeto. Uma pequena nave, talvez um OVNI. Eu tô checando a lista do que não era. Eu acho que nós podemos eliminar um relâmpago, porque relâmpagos não flutuam sobre árvores. Também não eram fogos, não havia nenhuma festa por perto. Então, o que mais flutuaria ou derrubaria a comunicação da polícia e teria esse tipo de efeito? Eu acho que nós estamos diante de um caso real de OVNI. Ronnie inspeciona o local da queda, procurando vestígios físicos do objeto. Segundo as testemunhas, o objeto ricocheteou de uma árvore a outra. Houve um primeiro impacto. Depois ele subiu para lá. Se houver resíduos do objeto, pode existir excesso de radioatividade. Normais? Sinais normais? Normais. O aparelho de Ronnie mostra que o local não é radiativo, eliminando a possibilidade de a bola de fogo ser movida por combustível nuclear. Vou levar amostras do solo, casca de árvores e frutas. Vou aproveitar tudo. Ronnie colhe amostras do local, enquanto Bill e Pat procuram a evidência confirmada mais importante, as cinzas que a nave teria deixado. Cinzas, vi cinzas, cinzas compridas. Deste comprimento. Eram cinzas longas. Cinzas. Nós sabemos Pode o que deixar. precisamos, certo? Tá. Das legal. cinzas. Maribu colheu as cinzas. Ela é a repórter local. Nós temos que falar com ela sobre as cinzas compridas. Bill entrevista Maribu Villalobos, a repórter especializada enviada ao local. Ela viu e tocou nas cinzas em forma de fita que não se desintegraram ao toque. Pode descrever as cinzas, algo em especial?
Elas tinham 2 centímetros de largura, uma matéria preta e cinza, eram meio duras, não se quebravam e tinham a superfície muito dura. Pode dizer para onde levou as cinzas? Eu entreguei ao Sr. Carlos Ariano. Ex-policia, é verdade? Uhum. Ele é policial. Meus amigos, apenas um único telefonema nos separa dos destroços reais, ou seja, das cinzas que podem ter caído de um OVNI. Vou ligar para Carlos Ariano agora para consegui-las. Posso falar com Carlos Ariano, por favor? Ariano não pôde ser entrevistado, mas concordou em enviar as cinzas para a equipe. Achamos que uma análise química da composição das cinzas irá revelar algo sobre a natureza da bola de fogo. A equipe vai até Ventura, na Califórnia, e leva a amostra à Capco Sistemas de Análise. Trouxemos a amostra das cinzas e pedimos aos cientistas da Capco para analisá-las e fazer um resumo quantitativo da composição dessas nossas amostras. Os cientistas da Capco testam a amostra usando cromatografia gasosa e espectroscopia de massa. Os testes decompõem a amostra para analisar sua composição. A análise é dificultada devido à pequena quantidade de cinzas recuperada. Os cientistas procuram enxofre e silício, 2 elementos comuns em meteoritos e detritos do espaço. Achamos enxofre aqui. O limite de detecção é de 10 mil. A quantidade de enxofre que achamos foi de 19 mil. Apesar de ter 1/1000 do tamanho padrão, a amostra contém 2 vezes a quantidade de enxofre. Um nível elevado de enxofre é indicação de fogo. Porém, devido ao tamanho limitado da amostra, os resultados não são conclusivos. Agora, a equipe vai ao laboratório de John Tidall, que vai tentar recriar as cinzas de Xilitla. Olha, eu não sei o que aconteceu no México, mas se interrompeu as ondas de rádio, como dizem, de 20 minutos a 1 hora, foi um grande evento eletromagnético, quase da ordem de uma arma atômica. O que realmente importa aqui, Pat, são as cinzas que os moradores dizem ter visto. É o que se destaca em todas as descrições. Então a quantidade de cinzas era suficiente para se manterem unidas, estavam intactas. Correto. Como as cinzas não se desintegraram, a equipe deve considerar que sejam um tipo de fiação ou algo de natureza elétrica. Se uma nave alienígena teve algum problema e aí, bum! Sabe, explodiu, poderia haver fios, conexões e coisas se desintegrando e caindo como uma chuva, deixando cinzas estranhas. Outra teoria é que qualquer que fosse o invólucro do OVNI que lhe permitisse navegar na atmosfera, esse invólucro criaria seu próprio EMP. Basicamente, um evento EMP é um pulso eletromagnético muito forte. O que fizemos nesse experimento foi criar um pulso eletromagnético extremamente forte, é instantâneo, desintegra o fio e libera 10.000 volts a 200 amperes, mataria na hora. Basicamente, o que faremos é pegar uma corrente muito alta e enviá-la por um fio para desintegrá-lo, criando um evento EMP. A equipe testa se um evento EMP é capaz de interromper a recepção de rádio e transformar fios em cinzas. John ligou uma fonte de 27.000 volts a um fio de cobre niquelado calibre 32. É muita corrente, mataria instantaneamente. Certo, vamos lá? Precisa carregar por 10 segundos, certo? Vamos lá? E 3, 2, 1. O que acha disso, Bill? Nossa, tô vendo. É um fio longo de cinzas, com certeza. O cobre e o níquel do fio foram vaporizados. Além do claro sinal térmico e eletromagnético, aconteceu alguma outra coisa aqui. Quando começamos a investigação e as entrevistas, ninguém sabia o que poderia causar esses fios de cinzas. Era um grande mistério. A polícia não sabia, conforme relatou.
O oficial da inteligência disse não saber, mas agora, pelo menos temos uma explicação plausível para o que pode ter causado as cinzas e pode ser um caso de OVNI. Então, acho que devemos trabalhar neste caso, de modo talvez a achar mais informação. A equipe teria achado o local. Eu acho que é por aqui. Da Roswell mexicana? Achou? Sim, é aqui! Ah, não pode ser. Enquanto a equipe da revista UFO pesquisa o caso da suposta queda de um OVNI em Xilitla, no México, percebe semelhanças com outro caso de 1974. Coyame, 1.100 quilômetros ao norte, foi palco de um caso tão intrigante que ficou conhecido como a Roswell do México. Há um elo entre 1974 e 2007. Em 1974, o OVNI caiu sobre Coyame. Em 2007, um OVNI jogou uma bola de fogo sobre a vila de Xilitla. Nos dois casos, a polícia e o exército encobriram o incidente. Vamos achar os destroços em Coyame e o elo entre Xilitla e a Roswell mexicana. O especialista em OVNIs Ruben Uriarte dá à equipe a melhor pista deste caso. Dos dois lugares que vamos visitar, um é um campo de destroços de um pequeno avião que caiu no deserto aqui perto. Encontramos uma ótima pista. Ruben Uriarte achou o local onde o avião caiu no deserto de Coyame. Podemos achar evidência de contato com OVNIs ou, quem sabe, achar um pedaço do próprio OVNI. Coyame é uma cidadezinha com cerca de 30 mil pessoas a 200 quilômetros do Golfo do México e a 60 quilômetros da fronteira com o Texas. Coyame fica no deserto de Chihuahua, o mesmo que cerca Roswell no Novo México. Estamos a caminho de Coyame agora para ver o local da queda do OVNI. Às 22 horas de 25 de agosto de 1974, bases estratégicas de defesa em todo o Texas teriam sido postas em alto alerta quando o radar detectou uma nave não identificada. Particularmente alarmante era a velocidade em que o objeto estaria viajando. Ele foi detectado a 4.000 km por hora. Um avião comercial comum atinge de 800 a 970 km por hora. A velocidade máxima de um caça F-15, um dos jatos mais rápidos, é Mach 2.5, ou cerca de 2.200 km por hora. O objeto foi rastreado no Golfo do México em direção à fronteira sul dos Estados Unidos. De repente, o objeto vira 90 graus à esquerda e começa a acompanhar a costa do Texas. Ao mesmo tempo, sem saber que algo incomum estava acontecendo nos céus, um pequeno avião civil decola de El Paso, em direção à cidade do México. O tempo estava perfeito. Não havia razão para esperar que o voo não corresse normalmente. O objeto sobre o Golfo faz outra curva fechada, desta vez para a direita, adentrando o espaço aéreo mexicano e seguindo para as terras desoladas de Chihuahua, no México. Os técnicos da defesa americana teriam visto o objeto desaparecer repentinamente das telas perto da cidade de Coyame. Momentos depois, o controle aéreo civil mexicano relatava que um pequeno avião caíra no deserto de Chihuahua. Falei com alguns moradores. A trajetória do OVNI viria do sul, onde fica Brownsville, no Texas, teria subido e seguido para noroeste, para aquele pico ali. O local do impacto é do outro lado? Do outro lado da montanha. Vamos até o local. Certo. Vai ser um dia longo. Entendido. Parece ser daquele lado. Nossa, é incrível como todo esse terreno é parecido. Noé Torres é coautor do livro A Roswell do México, com Ruben Uriarte. Eles visitaram este local extensivamente enquanto pesquisavam para o livro. Ruben e Noé vão procurar os destroços. A equipe vasculha uma área de 2,5 km², esperando achar evidências da colisão de um OVNI.
Estão vendo alguma coisa? Temos 3 perguntas. Onde está? Terá sofrido erosão do vento e da chuva esses anos todos? O local teria sido explorado pelos moradores em busca de artefatos? Deve ser 1,5 km acima. Então a gente tem que ir por ali. Parece que tem alguma coisa por aqui. Onde está, Noé? Bem em frente. Tem coisas por toda Vejam! parte. Achou? Sim, é aqui! Onde? Aí? Vem aqui! A equipe localizou parte dos destroços e grande parte não é vista há mais de 34 anos. É toda a montagem do leme. Veja, toda a fuselagem aqui. Veja o vidro, é o para-brisa. O campo de destroços cobre cerca de 900 metros quadrados. A equipe localizou destroços em vários pontos, inclusive o que parece ser a montagem de um leme de avião. Nós achamos destroços de um avião espalhados aqui pelo deserto. Pode ser o avião que bateu num OVNI. Eu só vou saber depois de analisar isso e achar algo anormal, um tipo de radioatividade ou alguma coisa que nos dê uma pista de algum contato com um OVNI. Deve haver coisas por toda parte aqui, Pat. Então, o que acha? Eu estou empolgado. Finalmente temos algo físico e tangível para trabalhar. Uma coisa é ler sobre quedas de OVNIs num livro e dizer, talvez tenha acontecido, mas quando se chega aqui e se vê que há algo com que trabalhar, porque nós temos metal a analisar, nós temos amostras de terra, é emocionante. É isso que os ufólogos querem. Para ter respostas é preciso estar aqui. É preciso estar em campo, tocar qualquer artefato que possa indicar ou comprovar contato extraterrestre. Está bem aí, na areia. Aí estão os destroços, a prova de que algo aconteceu aqui. Onde você disse que devia estar? Agora nós vamos trabalhar com os restos e vamos ver se a gente consegue descobrir a história do que aconteceu. A queda ocorreu há mais de 3 décadas, certo? Isso. Acho incrível que alguma coisa tenha sobrado, sério. Eu penso que este lugar foi deixado bem limpo pelo grupo que o varreu, talvez o exército mexicano há 33 anos, ou o exército americano. Não sabemos. O lugar foi bem varrido, mas achamos peças suficientes para identificar. Tem uma peça bem interessante aqui, pessoal. Parece parte da hidráulica do avião. Vamos ver. Isto aqui é um conector hidráulico. Há um tubo entrando aqui, certo? Depois há vários parafusos de pressão. Achamos um pedaço da seção da cauda, o filtro de combustível, vários tubos hidráulicos, para-brisas. Não é um veículo automotivo nem uma motocicleta, é um avião. O desafio é analisar o que estes restos dizem sobre o que bateu no avião. Nós sabemos que há destroços de avião, vemos o para-brisa, partes de avião, alumínio derretido... Mas nenhum OVNI. Não diz nada sobre um OVNI. No caso de Roswell, vários fazendeiros e militares descreveram o que viram. O problema neste caso específico é que temos evidência física, mas não temos com quem conversar. Não há testemunhas militares se apresentando. Não parece haver fazendeiros aqui para nos contar o que viram. Esse é o problema. Pode ter sido um incidente com um OVNI, mas precisamos de pistas mais sólidas para conseguir resolver este caso. Vamos ver isso. E lá vou eu. Estou bem em cima de um objeto. A equipe finalmente acha a possível evidência de uma colisão fatal entre um avião e um suposto OVNI. Esse é um achado muito importante. Este pedaço de metal retorcido conteria a prova? Estão vibrando, é um achado importante. Vasculhando o deserto perto de Coyame, no México. Achou? Sim, está aqui! A equipe pode ter descoberto o campo de destroços criado em 1974 pela colisão de um avião civil e um possível OVNI. E aí, Ronnie, achou alguma coisa? Esse é um achado muito importante. Usando um detector de metais, Ronnie achou um vestígio que parece metal derretido, sem forma reconhecível. Pode ser o resultado de 2 metais fundidos em um. De repente,
Nós passamos de um acidente teórico ao trabalho com restos físicos que agora podemos analisar. Este pedaço em si pode ser um exemplo da teoria da transferência. Na teoria da troca de Locard, dois elementos metálicos colidem, derretem e se fundem. Segundo o princípio de troca de Locard, sempre que dois objetos entram em contato, ocorrerá uma transferência de material. É possível que a força da colisão entre as duas naves, aliada a forças desconhecidas em torno do objeto, tenha criado uma explosão tão quente que o metal do avião tenha se fundido ao material do OVNI? Não consigo classificá-lo com discriminador. Ele está entre zinco e cobre. Não dá uma indicação do que realmente ele é. Pode haver outros elementos misturados aqui. É muito importante levar e fazer uma análise metálica. O metal derreteu com o calor cinético do impacto com o OVNI? O metal derreteu porque o avião bateu na montanha, quicou e explodiu? São coisas que não sabemos e não podemos responder aqui. O que me fascina é que este lugar é muito perto da zona de silêncio, que faz fronteira com esta área. E a nave estranha envolvida no incidente de 1974 sobrevoou parte da zona de silêncio. Segundo relatórios, o OVNI voou do sudoeste na direção do Texas, passando pela zona de silêncio, um círculo de quase 300 quilômetros quadrados no centro da divisa dos estados de Durango, Coahuila e Chihuahua. O nome deriva da crença de que as ondas de rádio e televisão aqui sofrem interrupções esporádicas sem motivo. O fascinante é que o suposto OVNI visto em Xilitla também sobrevoou a zona de silêncio antes de fazer uma curva fechada em direção à vila. O que há nesta área que causa tal efeito nestes objetos? É famosa pelas atividades normais, avistamentos e aparições de OVNIs. É considerada o Triângulo das Bermudas do México. A zona tem uma longa história de anomalias físicas e magnéticas. As bússolas ficariam totalmente descontroladas, o que pode afetar os sistemas de navegação aérea. No meio deste deserto isolado, existe um local incomum. Por que haveria uma construção aqui? Uma coisa que notamos logo é que toda a área é marcada por um círculo de terra escurecida. A área é marcada por um círculo de terra escurecida de cerca de 6 metros de diâmetro. Este é o grande lance? Cuidado, não chegue perto ainda. Não sei o que é isso. Parece um buraco. Só sei que esta terra é suspeita. Pessoal, olha, com todo respeito, o buraco não me parece tão misterioso. Eu sei disso, eu detesto estragar a festa de vocês, mas tá parecendo que alguém cavou um poço ou uma vala para queimar o lixo. Nada mais que isso. Embora todos se conheçam nesta pequena comunidade e estejam sempre atentos a tudo, ninguém conseguiu explicar como este poço apareceu, qual foi sua origem ou para que pode ter sido usado. É um mistério total para todos aqui. Outra parte do mistério é que os moradores disseram que o exército avisou especificamente para ficarem longe da área demarcada por esta cerca. Para ficarem longe e não tocarem nela. A região cercada em torno do poço tem área de cerca de 370 metros quadrados. Não se sabe por que este local remoto, a 8 quilômetros de Coiame, estaria cercado. A equipe divide a área em quadrantes e procura sinais de destroços. É uma tampa. Parece um tambor de 200 litros, litros, me parece algo uma assim. pista. E estou notando que outros pedaços têm um recorte como este. Se o exército enviou uma expedição para cá, teria trazido o próprio combustível. Não há postos de gasolina aqui perto. Achamos correntes de um possível mecanismo de perfuração. Achamos peças de solda e também achamos tambores de gasolina. Alguém transportou gasolina, petróleo ou material explosivo para este local. Seria possível que, como no caso de 2007 em Xilitla, o exército mexicano fosse chamado imediatamente para coletar e destruir toda e qualquer evidência do incidente? Eu estou pegando objetos circulares aqui.
Veja só, parecem tampas de tanques. Repare só, veja isso. Há algo ali em cima, algo branco. Não sei o que é, eu não quis tocar. Bom, sabe de uma coisa? Pode ser de uma lâmpada, um acessório para lâmpada. Acho que você achou um bulbo. Espere um pouco. Digamos que alguém veio a este lugar e pendurou luzes à noite. Entendi. O que achamos não é um simples buraco na terra. Ele é um buraco cavado. Este é um lugar onde foram enterrados explosivos de uma operação, alguma operação incendiária ocorreu para se livrarem da evidência e enterrá-la. Parece uma cratera de bomba. Um desses lugares onde uma explosão nuclear faz o chão desabar e cria uma cratera. É o que parece vendo mais de perto. Segundo o livro de Noé e Ruben, a Roswell do México, a presença deste agente mortal motivou uma força-tarefa americana a correr para o México e preparar um dispositivo incendiário, talvez nuclear, para evitar que o problema se espalhasse. Os Estados Unidos já tinham armas nucleares portáteis nos anos 70. A mala nuclear W-54 tinha energia de 1 a 10 quilotons. Essa pequena explosão pode ter servido para eliminar um agente biológico letal. Segundo Noé e Ruben, durante anos após o evento de 1974, os moradores foram alertados a ficar longe desta área devido a altos níveis de radiação. O que houve aqui exatamente? Vou varrer bem devagar. Ronnie testa a radioatividade do poço usando um contador Geiger. O aparelho mede o número de partículas radiativas emitidas por uma amostra em contagens por minuto, ou CPM. Cerca de 15 CPMs. O próprio planeta emite uma radiação de fundo de cerca de 15 CPMs. Não há sinal de radioatividade. Parece que o local está radiativamente morto. Quer dizer, é normal. Ouviu? Espere um pouco. Espere. Isso aumentou rápido. Espere. O nível de radiação pulou para mais de 100 contagens por minuto, 8 vezes o nível normal, indicando material radiativo na vizinhança imediata. Eu ainda tenho dúvidas sobre a origem deste buraco, mas eu admito que é incomum. Quando se chega a um lugar que pode conter destroços de um avião que colidiu com um OVNI e que o exército limpou, mas onde ainda há pequenas peças de evidência pericial que revelam substâncias diferentes do que existiria no avião, para nós é uma emoção, é um achado muito importante. Os destroços do avião e as amostras radiativas retiradas do misterioso poço são enviados ao laboratório para buscar evidências de OVNIs. Sabemos que alguma coisa aconteceu lá. Os testes finalmente ajudarão a resolver o caso da Roswell mexicana? A equipe reuniu amostras de uma suposta queda de OVNI perto de Coyame, no México. O que é isso? Agora eles voltam aos laboratórios da Capco em Ventura, na Califórnia. A equipe colheu 4 amostras. Uma de controle e as outras 3 do buraco misterioso. Vamos buscar nas amostras vários compostos orgânicos e semivoláteis. A equipe encontra Alan Rapti, técnico em análises que faz vários testes nas amostras coletadas no local. Quando estávamos em Coyame, no deserto, pegamos várias amostras em volta do que pensamos ser o local da explosão. Você fez testes com elas. O que descobriu? O lado orgânico incluiu uma análise com cromatografia gasosa e um instrumento de espectroscopia de massa. O propósito era identificar os compostos semivoláteis presentes nas amostras. Ellen está testando 4 amostras coletadas em distâncias diferentes em torno do poço misterioso. As áreas das amostras começam da maior distância do ponto central. A amostra A era o controle e a amostra D foi tirada de dentro do próprio buraco. Ellen procura VOCs, compostos orgânicos voláteis. VOCs
são definidos pela Agência de Proteção Ambiental como compostos químicos que se vaporizam facilmente na atmosfera. Incluem o metano, o formaldeído e vários compostos domésticos comuns. Identificar os VOCs ajudará a definir a composição química da amostra. De suas amostras, as amostras A e B são completamente limpas, sabem, não há nada nelas. Porém, nas outras duas, C e D, achamos um leve traço de hidrocarbonetos derivados de petróleo, que definimos olhando o cromatograma, como óleo de motor. Novamente não é muito, mas é o bastante para mostrar resultados positivos. É engraçado porque as amostras C e D vieram de mais perto do próprio poço onde, como diz a história, o exército americano explodiu os destroços. Bem em volta desse poço achamos contêineres de petróleo. As amostras de solo de Koyami tinham um tipo de composto semivolátil. Apesar de não podermos tirar conclusões específicas, nós sabemos que alguma coisa aconteceu lá, talvez envolvendo um tipo de explosão ou processo incendiário. Tudo isso sustenta a possibilidade de ter havido alguma atividade militar lá, portanto, algum tipo de acobertamento. É quase como se houvesse petróleo guardado ali, que vazou, evaporou ou explodiu, não sabemos. Há um elo entre os dois casos, a queda em Koyami e o evento em Xilitla. O que mostram os testes, Jeff? Os testes mostram que uma substância derivada de petróleo ou benzeno estava mais concentrada numa área específica, aquela da amostra D. Então, o buraco tinha a maior concentração de subprodutos de petróleo. No próprio buraco, notei que a terra estava escura. É quase como se o material no buraco expelisse algo escuro para o solo. Quanto mais perto do topo, mais clara era a terra. Parece até uma explosão, pelo que eu vi. Foi o que me pareceu. Pode ter envolvido voláteis ou semivoláteis. Detectamos vestígios lá. Pode ter afetado o solo termicamente ou adicionado algo quimicamente na explosão. Seria consistente com a ideia de que o material expelido ficou na superfície, bem longe do buraco, mas uma parte acabou ficando nas paredes internas. Certo, podemos debater Koyami infinitamente até encontrar mais dados. Sabemos que há fumaça, temos de achar o fogo. Vamos nos concentrar em Xilitla, que é um caso atual, certo? Foi em abril de 2007. Conseguimos pegar uma pequena amostra da cinza que resultou da bola de fogo. Por que não trazer mais amostras? Por que uma quantidade tão pequena? Os moradores coletaram uma grande quantidade de amostras. A polícia chegou e confiscou tudo, exceto uma pequena quantidade que pudemos trazer para o país. O fato das autoridades mexicanas terem confiscado esse material, o que isso quer dizer? Agora está entendendo o que quero dizer. O que temos é, primeiro, por que as autoridades mexicanas teriam alta prioridade em ir até lá imediatamente, pegar a evidência e partir? Por que fomos seguidos pela polícia e pelo exército quando fomos ao local? Isso é evidência de algo. Ao recolher cinzas do incidente de Xilitla em 2007 e achar uma área de terra escura perto da Roswell mexicana, a equipe teve uma visão de uma das áreas mais ativas do mundo em relatos de OVNIs. Embora as amostras sejam inconclusivas, o número de avistamentos e a reação do governo aos eventos mostram que pode haver mais coisas acontecendo no México do que o público pode saber.